paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade. Por quê? Porque não há outra igreja verdadeira além da Igreja de Deus, a única que Deus enviou através de seu Filho Jesus Cristo para a salvação de toda a humanidade. Meus amados irmãos e irmãs, a leitura de hoje se inicia no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, 6, até onde der. Peço a vocês que compartilhem bastante esse vídeo, compartilha para que outras pessoas possam ouvir a verdade daquilo que Deus enviou para a nossa salvação. Sejam bem-vindos a todos, deixe aí um gostei, compartilhem, tá? Para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus. A leitura de hoje está no livro de Mateus. Deixa eu baixar aqui o som um pouquinho, para não atrapalhar, né? Então a leitura está no livro de Mateus, no capítulo 5. É um sermão que Cristo vai fazer, porque depois que Jesus foi tentado, né? Deus mandou um anjo, logo que Jesus foi batizado por João, o Batista, que já estava pregando a lei de Cristo para o povo de Deus, a herança de Deus, os israelitas. Então, Cristo, como pessoa humana, nasceu, cresceu, está vivendo, né, sem cometer pecado. Essa é a regra daquilo que Deus enviou nele, obedecendo a lei de Moisés, que ele já obedeceu, e agora, como ele começa a pregar, ele vai pregar a sua nova lei, as doutrinas, os novos mandamentos, que é a Igreja de Deus, a única igreja verdadeira. Então, ele pediu para ser batizado por João, lá no Rio Jordão. João nem queria batizar porque, né, ele era maior do que João espiritualmente. Mas João acabou batizando ele, e assim que ele saiu da água, desceu o Espírito Santo de Deus sobre Cristo, né, sobre Cristo. E esse Espírito Santo levou Jesus Cristo lá para o deserto para ser tentado pelo diabo, do qual foi expulso lá do mundo habitável de Deus, chamado de paraíso, né? Então, Satanás, o diabo, tentou Jesus Cristo por umas 4 vezes lá, porque Cristo estava em um corpo de carne, né? E achando ele que isso, por Jesus Cristo estar num corpo carnal, que o corpo carnal é diferente de um corpo espiritual, é muito diferente. Esse corpo que nós temos é muito diferente do corpo espiritual no qual Cristo tem, né? Então Cristo se formou um corpo carnal, material, e está habitando dentro daquele corpo carnal, né? Com o corpo dele espiritual. Cristo veio lá do mundo habitável de Deus, enviado pelo Pai, com um corpo espiritual. E a ordem era para ele se tornar uma pessoa humana, né? Era para ele se tornar uma pessoa humana. Então, com aquele corpo espiritual que ele veio, ele adentrou no ventre de Maria, espiritualmente, e se fez carne, se tornou em um corpo humano. Cresceu, está vivendo sem cometer nenhum pecado. Está se batizando em obediência agora à sua nova lei, porque tem que se batizar na lei de Cristo, tem que ser batizado como ele foi, em obediência à lei de Cristo. Esse é o exemplo que Jesus Cristo dá quando chega o momento dele iniciar seu ministério, pregando a igreja de Deus, a única igreja verdadeira
que Deus enviou por ele. Então ele se batizou e desceu do céu um Espírito de Deus e conduziu ele até o deserto para ser tentado pelo diabo, que é conhecido dele, né? Que foi gerado lá no mundo habitável de Deus. O diabo veio de lá do mundo habitável de Deus. Deus não quis destruir ele e apenas expulsou de lá, e ele veio aqui para o mundo, esse mundo que tem hoje, no qual Deus tinha acabado de criar, né? Deus estava acabando de criar, finalizando aqui esse mundo, quando esse querubim se rebelou lá no mundo habitável de Deus. Ele e uns anjos se rebelaram. Mas aí Deus não quis destruir ele. E aí apenas expulsou ele de lá, junto com seus comparsas. E eles caíram, vieram direto para esse mundo aqui que Deus tinha acabado de criar. Então, foi tentado, mas como Cristo estava num corpo carnal, não caiu na tentação, né? Que era isso que o Satanás queria. Tentar a pessoa, como Jesus Cristo estava num corpo de carne, aí Deus, para dar exemplo, né? Deus, para dar exemplo, levou ele através de seu Espírito que desceu assim que ele foi batizado, para dar exemplo às pessoas, né? Que ele, como está escrito, levou ele para lá para ser tentado, e ele não caiu na ideia de Satanás, do diabo. Não se curvou a ele para servir. Então, a partir daí, ele começa o seu ministério a pregar a sua nova lei, as suas doutrinas, seus novos mandamentos, que é a igreja de Deus, a única igreja verdadeira. Então ele já chamou Tiago, chamou Simão Pedro, né? Chamou, quem mais? Chamou João, chamou 4 discípulos, já tem 4 discípulos com Jesus Cristo seguindo ele, que eram pescadores, né? Os 2 filhos de Zebedeu e Pedro e o outro, que era pescador também, que estava lá pescando, e Jesus chamou ele, eles seguiram, e também os 2 filhos de Zebedeu, que estavam consertando a rede mal o pai lá no barco, mas Cristo chamou ele. Gratidão, irmã Betânia, bem-vinda, que Deus abençoe. Então Cristo chamou esses 4 para ser discípulo dele, e eles estão seguindo. Quando Cristo chama ele, uma multidão, Cristo começou a fazer cura, fazer milagres, né? Fazer cura, milagre, expulsar demônio e outras coisas, para mostrar para esse povo naquela época, né, que Deus é todo poderoso, né? Que as pessoas podem confiar em Deus, porque Deus tem poder de curar, de sarar uma ferida, qualquer doença. É isso que Cristo está mostrando para esse povo aqui, né? Que Deus tem o poder para fazer tudo isso naquele que seguia a ele fielmente, como Cristo está fazendo. Porque Cristo está seguindo ao Pai fielmente, sem desobedecer. E assim seremos nós também. Se nós seguir a Deus verdadeiramente, naquilo que Ele deu, na nova lei, nas doutrinas, então, né, alcançaremos também essas coisas, porque Deus fará, porque somos obedientes a Ele. E isso também está acontecendo com Cristo, quando Ele é enviado para o povo de Deus, a herança de Deus, que são as ovelhas perdidas, filhos dos filhos de Israel, que era Jacó, né? Então Jesus agora, depois de se juntar com esses 4 discípulos, ele vai fazer um sermão, né? Fazer um sermão para todo mundo que seguiu ele, né? E também para os seus discípulos. Então vamos ler no livro de Mateus, no capítulo 5,
o sermão da montanha. Há uns 4 ou 5 sermões que Cristo faz, né? Para pregar para aquela multidão que segue ele, né? Que porque ele está fazendo, já fez um monte de milagres já, e o povo está acreditando no poder de Deus, está acreditando que Deus é todo poderoso, e esse povo que acredita está seguindo Jesus Cristo junto com esses 4 discípulos que ele chamou, né? Que o próprio Cristo chamou. Foi Pedro, Tiago, André, e teve outro também, que é, né? Eu não lembro o nome agora. Então, esses 4 pessoas que Cristo chamou para seguir ele, eles deixaram a pescaria que estava fazendo. Outros 2 estavam consertando o rede, os 2 filhos de Zebedeu, estavam consertando a rede de pesca, também deixou para lá e veio seguir Jesus, né? Gratidão, Cristal, pelo bastãozinho, que Deus abençoe. Então, esses 4 homens estão seguindo Jesus. E uma multidão, por ver Jesus fazer milagre, também está seguindo ele. Então, o que acontece? Ele vai subir num monte agora. Cristo vai subir num monte. Vamos ler a história. Jesus, pois, vendo aquela multidão seguir ele por causa dos milagres que ele está fazendo, né? E também pregando a sua nova lei, as doutrinas, para que o povo se arrependa de seus pecados, né? De suas imundícias praticadas, né? De tudo quanto não presta que pratica. Cristo está pregando dentro da sua nova lei o arrependimento de pecado para aquelas pessoas que estão vivendo para Satanás, no pecado, em favor de Satanás, para que eles abandonem as práticas que é de Satanás para seguir aquilo que é de Deus, para a salvação e vida eterna. É isso que Cristo está pregando. E para mostrar o poder de Deus, né, para mostrar que Deus é todo poderoso, Cristo está fazendo curas, está fazendo milagre, né? Está expulsando o demônio. Mas o que Deus enviou por Jesus Cristo não é para isso, né? O que Deus enviou através de Jesus Cristo não é para cura, não é para fazer milagre, não é para prosperidade nem bens materiais. Não. O que Deus enviou através de Jesus Cristo na lei, nas doutrinas, nos novos mandamentos, que é a igreja de Deus em Cristo, isso é para a salvação, exclusivamente para a salvação em vida eterna. Cristo só está fazendo esses milagres, essas curas dessas doenças, expulsando o demônio, que é para essas pessoas aqui ver, né? Ver, observar quão Deus é poderoso, né? Para o povo ver que Deus é poderoso, pode fazer isso, né? E assim eles passar a acreditar no poder de Deus e seguir o que Cristo está pregando dentro dessa nova lei, dessas doutrinas, nesses novos mandamentos, que é a igreja de Deus. Então é para isso que Jesus Cristo foi enviado para o seu povo, para a herança de Deus, que é os israelitas, trazido lá do Egito através de Moisés e Arão, que é o chefe dos sacerdotes, e seus filhos. Mas como eles desobedeceram, gratidão, irmã Gabriele, pelo bastãozinho, bem-vinda, meu amor, seja bem-vinda. Então, quando eles se estabeleceram na terra prometida, os sacerdotes se desviaram da lei de Moisés, não obedecem, né? Os sacerdotes constituídos não obedecem mais à lei de Moisés, que Deus deu para eles serem conduzidos até agora, para essa vinda de Cristo, com essa nova lei, para eles caminhar em obediência a ela, dentro dessa igreja, que é a igreja de Deus, para a salvação e vida eterna. Então,
Cristo está pregando já para esse povo aqui, né? Então vamos ler isso aqui em Mateus capítulo 5, né? Mateus capítulo 5 é o sermão da montanha. Jesus, pois, vendo as multidões que estavam seguindo ele, subiu a um monte, né? Subiu ao monte para ele ver o panorama todinho daquela multidão que estava seguindo ele. Por isso que ele subiu num monte, para ficar mais alto que todos, né? Não é que ele foi lá para uma serra bem alta e ficou falando de lá, não. É um montezinho apenas para ele ficar mais alto do que as pessoas, para que ele veja toda a multidão e assim a sua palavra chegue para todos que estão ali, né, naquela multidão. É por isso que está falando que ele subiu ao monte. Mas quando Cristo subiu ao monte, os 4 que estavam seguindo ele, quando Cristo se assentou, se aproximaram dele esses 4 discípulos que ele tinha chamado, né? Se aproximou dele esses 4 discípulos que ele tinha chamado, que era Pedro, Simão Pedro, André, né? Simão Pedro, o seu irmão André, Tiago, filho de Zebedeu, e João, também, que é filho de Zebedeu, que são 4 irmãos, né? Pedro e Tiago, João e André, que são irmãos também, que são filhos de Zebedeu, e todos são pescadores. E Cristo disse: venham, me segue, vamos ser pescador de homem, né? Como é pescador? A rede que Cristo está lançando agora é a sua palavra, é a sua nova lei. É isso que ele vai lançar para o povo, para pescá-los para Deus e tirar da mão de Satanás nesse tempo aqui, né? Então esses 4 pescadores que Deus chamou, que Cristo chamou e disse a ele: agora vocês vão ser pescador de homem, não de peixe, né? Através da lei de Cristo a lei de Cristo vai ser a rede que vai ser lançada sobre esse povo rebelde, né? E essa rede vai ser lançada por eles e através de Cristo para pescar eles para Deus, para seguir. Então subiu ao monte e se aproximaram de Cristo os seus discípulos, né? Cristo sentou-se lá em cima do monte, né? Para ficar mais alto, para ver toda a multidão que estava seguindo ele. E se aproximaram de Cristo esses 4 que Cristo tinha chamado, os seus discípulos, né? Esses 4, os 2 filhos de Zebedeu, e Pedro e Tiago, que estava, né, pescando quando ele chamou. E Cristo começou a pregar dentro da sua nova lei, de suas doutrinas, para esses 4 discípulos, tá? Cristo está pregando para esses 4 discípulos e a multidão que está embaixo vai ouvir o que ele está falando para eles, né? Porque, como está escrito aqui, e ele se pôs a ensiná-los, né? Tem a multidão embaixo e os seus discípulos, esses 4 homens que sentou ao lado de Jesus. E Cristo está ensinando a eles, aos seus discípulos, aqui no livro de Mateus capítulo 5. Está ensinando a seus discípulos. E o povo que está embaixo, no pé do monte, também está ouvindo o que Cristo está pregando para seus discípulos, as suas primeiras palavras, né? Então Cristo pôs a ensinar a seus discípulos, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, que tem a pessoa que tem um espírito humilde, é o que Cristo está falando para seus 4 discípulos, que ele acaba de chamar, né? Mas só que a multidão embaixo também está escutando o que Cristo está pregando para eles, né? Cristo está ensinando aqui a seus discípulos, 4 discípulos que ele chamou. Mas a multidão que seguiu Cristo, depois de estar vendo os seus milagres, né, suas curas, que estão seguindo ele, também está ouvindo o que Cristo está falando a seus discípulos. Então Cristo está dizendo:
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem é essas pessoas humildes de espírito? Esses 4 discípulos que ele chamou. São pessoas humildes, né? Pedro, Tiago, André e João. Esses 4 pescadores que Cristo chamou. Então ele está aqui no monte, ensinando a eles 4, né, aos 4 discípulos. Só que embaixo, no pezinho do montezinho onde Cristo está sentado, tem uma multidão ouvindo o que é que Cristo está falando. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Os espíritos humildes pertence ao reino dos céus. Está falando para os 4 que Cristo chamou para ser discípulo. E a multidão que está embaixo também está ouvindo o que Cristo está dizendo para ele. Cristo também diz: bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque eles são consolados. Quem são esses? Cristo está pregando aos seus 4 discípulos que ele chamou, né? Pedro, Tiago, João e André, né? Pedro, Tiago, João e André. É os 4 primeiros discípulos de Jesus Cristo. Gratidão, irmão Duda. A paz do Senhor, bem-vindos. Sejam bem-vindos, meus amados. Então, Cristo está ensinando para eles essas coisas aqui que eu estou lendo. Está ensinando a esses 4 discípulos que ele chamou, que são pescadores. Cristo disse: venha, que eu quero fazer de vocês pescadores de homem, através da minha nova lei, que vai ser a rede de vocês agora. E não aquela rede de nalho onde vocês pescam. Mas vai ser a rede, a minha palavra, a minha nova lei vai ser a rede. E você agora vai ser o pescador. Vai jogar essa rede para o povo e assim vocês vão pescar eles para mim, né? É o que Cristo quis dizer. Então, bem-aventurados são aqueles que choram. Choram por quê? Porque eles choram. Porque eles são consolados. Então, se eles estão chorando pela desobediência a Deus, porque Cristo está pregando para o seu povo, né? Para os israelitas e aquelas pessoas em redor que não é israelita, né? Que não é israelita. Então, os que choram, se aceitar a lei de Cristo, chora com alguma coisa, né? Por causa dos seus pecados, por causa de uma doença ou de alguma coisa, se eles aceitarem a lei de Cristo, as doutrinas, eles vão ser consolados e não vai chorar mais, por causa que aqueles erros que eles cometem não vai praticar mais, porque vai passar a obedecer a lei de Cristo, as doutrinas, os novos mandamentos, né? Bem, aí ele fala, vai falando, bem-aventurados os mansos, né? Porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, aquele que está vivendo, guerreando, naquele tempo, nesse tempo aqui, né? Esse que está vivendo em guerrear, em tomar o que é dos outros, né? Na dura sorte, Cristo está ensinando para que uma pessoa se tornar mansa, sem confusão, sem despeita, né? Ele vai herdar a sua terra, né? Porque não vai criar encrenca. Ele diz também, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque Cristo está falando essas coisas aqui. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Por que é que Deus está falando essas coisas? Porque todo o povo que era de Deus nessa época aqui se tornaram rebeldes, né?
se tornaram rebeldes e julga as pessoas certas como erradas, por causa da ganância, por causa da avareza. Começando pelos sacerdotes, né? Começando pelos sacerdotes que era de Deus. Eles passaram a ser de Satanás e pela avareza, pela ganância, né? Eles estão julgando as pessoas erradas como pessoas certas. E é por esse motivo que Cristo está falando aqui para eles, dizendo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, aqueles que trabalham para fazer justiça, têm fome em defender aquilo que é certo, né? Porque dele serão fartos, porque eles serão fartos pela graça de Deus. É isso que Cristo está tentando mostrar aqui para esse povo. E ele continua: bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Por que Cristo está falando isso para esse povo aqui, logo que está iniciando os seus ministérios, e está falando isso a seus discípulos? Por que é que Cristo está dizendo isso? Porque esse povo de Deus, os sacerdotes que eram de Deus nesse tempo aqui, não está tendo piedade, não está tendo misericórdia de ninguém, por causa da sua avareza, por causa da sua ganância, e por estar servindo a Satanás e ter abandonado Deus. Né? Por isso que Cristo está falando a seus discípulos isso aqui, porque Cristo aqui está falando a seus discípulos. Gratidão aí pelo bastãozinho, meu amado. Seja bem-vindo. Então Cristo está falando a seus discípulos que ele acabou de pegar, né? Pedro, Tiago, André e João. Irmão Sérgio, Pai do Senhor, bem-vindo a todos vocês. Então Cristo está pregando para seus discípulos que ele trouxe, que está seguindo ele, e para a multidão que está aqui no monte desse barranco aqui, escutando Cristo falar. Então Cristo está dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Porque esse povo aqui não está tendo misericórdia de ninguém, né? O próprio povo que era de Deus, que agora está seguindo Satanás, os israelitas, que foram resgatados lá do Egito, receberam a lei de Moisés para ser conduzido até agora na vida de Cristo, eles não foram achados dignos por causa da desobediência, não cumpriram aquilo que Deus deu na lei de Moisés para quando Cristo viesse. Por esse motivo ele não está tendo misericórdia de ninguém, né? Mata, rouba, faz tudo quanto não presta, porque está na mão de Satanás. Mas Cristo está falando aos 4 discípulos dele, dizendo, e todo o povo que está embaixo no pé do monte está escutando o que Cristo está falando. Bem-aventurado os que têm misericórdia de outro, né? Tem uma pessoa com fome, dá de comer. Tem uma pessoa nua, dá de vestir. Tem uma pessoa precisando de uma sandália, tendo condição, né? Tem isso. Porque a pessoa não vai dar sem ter, né? Você não vai dar uma coisa a alguém sem ter, vai ou não vai? Cristo está falando aqui para quem tem para dar, né? Mesmo sendo pobre, mesmo se a pessoa for pobre e tem aquela condição de ajudar o próximo, ele vai ajudar. Não é quem é rico, não. É para aquele que pode ajudar. Seja rico, seja pobre, seja do jeito que for. Se estiver servindo a Deus, verdadeiramente, ele tem no coração daquilo que Deus está pregando agora, através de Cristo, para ajudar seu próximo, ser misericordioso para com seu próximo, para assim Deus ter misericórdia, né? Porque quem tem misericórdia, por esse alcançarão a misericórdia de Deus também. Quando tiver num sufoco, né? Por exemplo, eu tenho uma condição de ajudar uma pessoa, eu vou ajudo. Aí num momento eu estou um pouquinho meio abatido ali, Deus pela sua misericórdia vai ter misericórdia de mim também. É dessa forma que funciona para o verdadeiro cristão, que segue a lei de Cristo, as doutrinas,
os novos mandamentos para se tornar membro da igreja de Deus, que é essa própria lei, que é o próprio Cristo, né? A igreja de Deus é o próprio Cristo em nós, na sua nova lei, em suas doutrinas, em seus novos mandamentos, para nós caminharmos para a salvação e vida eterna. Essa é a regra para hoje, no qual Deus enviou para o seu povo naquele tempo. Não foi para nós, só ficou para nós porque eles não quiseram. Aí foi dado para nós, gentil, né? Então, bem-aventurado o que tem misericórdia de outra pessoa. A pessoa só vai ajudar se tiver, né? Por exemplo, ele tem um prato de comida, mas ele toca no coração dele, né? E de chegar uma pessoa na sua casa com fome, mas ele tem um prato de comida bem farto, ele vai repartir. Se ele tiver a consciência em Deus, ele vai partir seu prato de comida para com o seu próximo, porque está saindo dele a misericórdia de Deus implantada através da sua nova lei, de suas doutrinas, de seus novos mandamentos, onde essa pessoa se tornou membro da igreja de Deus em Cristo. Aí é de misericórdia para misericórdia. Se eu tenho misericórdia do próximo que necessita, Deus também, quando eu tiver em dificuldade, Deus vai suprir a minha misericórdia também. Entendeu? É dessa forma. Bem-aventurado os limpos de coração. Olha, né? Cristo aqui está pregando aos seus discípulos, né? Essas palavras aqui, ele está falando aos seus 4 discípulos que ele acabou de chamar para seguir a ele. Simão Pedro, Tiago, André e João, filho de Zebedeu. São esses 4. E Cristo está falando essas coisas para ele. Só que embaixo desse montezinho, onde Cristo está sentado junto com os seus discípulos, onde ele está ensinando essas coisas, o povo lá embaixo também está escutando. Tudo isso que Jesus Cristo está falando aos seus discípulos. Porque Cristo aqui não está falando para a multidão, não. Está falando para seus discípulos. Mas o povo que está em redor embaixo, né, está ouvindo o que Cristo está pregando para seus discípulos. Então ele diz também: bem-aventurados os limpos de coração, porque esse que é limpo de coração vai ver Deus. De que forma? De que forma somos limpos de coração para assim ver Deus, né? Então, isso ele quer dizer que nós temos um coração que não é para ser um coração impuro, né? Que deseje mal ao próximo, que deseje que uma pessoa morra, né? Que deseje que aquela pessoa se dê mal, né? Se nós praticarmos, o nosso coração está podre, não está limpo. Mas se o nosso coração caminha para fazer as coisas boas diante de Deus, nisso que Cristo vai deixar aqui para nós, né, na sua nova lei, então é através dessa lei que nós vamos implantar ela no nosso coração, porque se somos pecadores e temos as intenção, né? Por exemplo, eu vou fazer uma comparação como eu era, né? Como eu era antes. Na época que eu era antes, fumava, bebia, fumava droga e essas coisas. Antes. Depois, minha família era evangélica e etc., mas eu não queria saber de forma alguma. Numa manhã, logo cedo, eu acendi um cigarro e veio na minha mente: joga isso fora. E eu joguei e dispensei. Depois voltei de novo pelo umas 3 vezes, foi essa tentativa. Depois veio aí, não voltei mais de forma alguma a possuir nada nesse termo, né? De fumar. Estou falando de cigarro, de maconha, de tudo. Pronto, parei com isso. Não faço mais essas coisas. Vai fazer 20 anos. Bebia muito. Andava pelos cabaré, fazia tudo quanto não presta. Abandonei tudo isso. Porque tocou em meu coração aquilo que eu deveria fazer para caminhar para a salvação e vida eterna, para viver eternamente. Porque muitas pessoas
ouve a palavra de Deus, né? Até sabe das palavras de Deus, como está escrito, que tem muitas aqui na Bíblia, ouviram, aceitaram e depois saíram, não quiseram mais, porque achou pesado sair daquilo que é de Satanás. E Satanás sempre está ali. Não pense que nós, porque somos cristãos, é onde Satanás atua mais ainda. Gratidão, irmã Gabriela, pelo bastãozinho. Satanás atua mais nas pessoas que é de Deus do que naquelas que são dele. Naquelas que são dele já é dele, ele não. Mas naquela que Deus está puxando para ele, ele vai tentar destruir, como aconteceu comigo, né? Não vou relatar aqui porque não vem ao caso, mas já fui tentado várias vezes, já caí até em tentação, mas graças a Deus continuo firme e forte, né? Nesse caminho. Não é que eu esteja salvo. Tem muitos evangélicos que dizem: estou salvo coisa nenhuma. Ninguém que está aqui comendo feijão está salvo. Está caminhando para isso, né? Está caminhando, porque eu sei lá o que é que vai acontecer mais tarde. Eu sei lá o que é que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. Eu sei, não sei, quem sabe é Deus, né? Então não posso dizer, estou salvo, não, mas estou caminhando para isso. Todos os dias, né? Vendo aquilo que Satanás está armando para eu não cair na tentação, como Cristo foi chamado no livro de Mateus, né? No capítulo 4, Jesus, assim que foi batizado, Deus, o próprio Pai, quando desceu o Espírito, levou ele para um deserto e botou Satanás aí com ele, frente a frente, para Satanás fazer tudo que era, como ele estava num corpo carnal, para tentar aquele corpo de carne, né? Para ver se caía na cilada, né? Ele não caiu. E assim somos nós. Satanás sempre está armando algo para resgatar de Deus. Devemos orar muito, né? Estar em comunhão com Deus constantemente, diante da sua palavra, diante daquilo que nós aprendemos, para não cair nessa cilada, porque o diabo é sujo. Ele é sujo, né? E ele está ali o tempo todo. Então, os limpos de corações são as pessoas que não faz fofoca, que não levanta falso, né? Que não compra e não engana as pessoas. Tudo é a regra, né? Essa pessoa que tiver o coração puro, limpo, sem mácula, como Cristo, porque quando Cristo foi enviado, ele se tornou uma pessoa como nós, né? Quando Cristo foi enviado, ele se tornou uma pessoa como nós, humana. Para quê? Para dar exemplo àqueles que estão na carne, para aqueles que é carnal. Ele se tornou carne para dar exemplo ao que está na carne. De que forma é que Deus concedeu isso em seu Filho? Para que ele nascesse como pessoa, né? O propósito de Deus em seu Filho é isso, com a nova lei, em obediência. Então ele nascia, né, como pessoa, crescia como pessoa, viveria como pessoa, morria como pessoa, para todo mundo ver que ele não cometeu nenhuma falha, nenhum erro, nenhum pecado. É o exemplo que Cristo deu para uma pessoa humana se espelhar nele quando nasce. Agora isso depende de quem? Dos nossos pais, né? Isso vai depender dos nossos pais. A lei está aí, as doutrinas estão aí, né? Os novos mandamentos estão aí para você receber. Se você receber, você é uma pessoa jovem, né? Você é uma ninfeta agora. Aí você recebe. Depois você se torna mulher. Tem o seu marido. E aí tem um filho. Se você receber isso que Cristo está trazendo aqui, fizer isso que Cristo está fazendo aqui, bem-aventurados, limpos de coração, os pacificadores, etc., né? O que é que você vai passar para seu filho? O que você recebeu, lógico. Mas se você vive num mundo de pecado, o que é que você vai passar para seu filho? Os seus próprios pecados.
Você não vai ter voz, né? Você como pai, você como mãe, não vai ter voz praticando a coisa errada para ele fazer o certo. Não vai ter. Porque se ele vê o que você está praticando de errado, é claro que ele vai fazer a mesma coisa, né? Mas se você tem a instrução daquilo para ter um coração limpo e puro, você também vai dar a seu filho. Não é verdade? É verdade. Então, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, né? Quem são os pacificadores? Aqueles que não pode ver uma discussão, não pode ver uma briga, vai lá e diz, rapaz, pare com isso, começa a exortar essa pessoa para não estar fazendo algo contrário, né? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem? Os pacificadores, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por que são chamados filhos de Deus? Porque aceitou a lei de Cristo, aceitou as doutrinas, né? Os novos mandamentos, tornou-se membro da igreja de Deus, se batizou, se lavou de suas imundícias, recebeu o espírito de adoção, assim que se batizou, e agora ele é chamado filho de Deus. Então essa pessoa deve ser uma pessoa pacífica. Ela deve ser pacífica. Ela não vai ser terrorista, não vai ser encrenqueira, né? Bem-aventurados os que são perseguidos. Por que é que Cristo está falando que bem-aventurados são os perseguidos? Por causa da justiça. Se você é uma pessoa que faz tudo certinho, tudo naquilo que Deus ordena que você ande, os de fora de você vai perseguir você, vai falar mal de você, vai tentar fazer algo para que você se perca, né? Tudo isso acontece para uma pessoa que é de Deus verdadeiramente na justiça, né? Se você é uma pessoa de Deus, verdadeiramente tornou-se um juiz. Vamos levar para esse lado, porque aqui está falando de justiça, né? Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Então, se eu sou um cristão verdadeiro, me tornei juiz para julgar, né? Então, se eu começo a fazer, uma pessoa erra, e eu julgo ela como ela tivesse errada mesmo, foi constatado o seu erro, eu vou ficar de mal para aquela pessoa, ou não? Claro que vou. E eu vou passar a ser perseguido pelaquela pessoa, ou de uma forma ou de outra, né? Mas, por eu estar causando um juízo perfeito, sem mácula, de acordo com aquilo que Deus nos ensina, né? Eu posso alcançar o reino de Deus, porque eu sou justo como Deus é justo. Entendeu o ponto? É dessa forma. Bem-aventurados sois vocês, sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês por minha causa. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriar. Bem, né? Sou um cristão, sou injuriado porque eu estou falando isso para você, né? Tem pessoa que é assim, porque eu estou falando aqui, ele vai dizer, esse velho aí sabe de nada, fica conversando um monte de besteira. Estou sendo injuriado por estar pregando aqui o que Deus deixou através de Cristo, não é verdade? Então, eu estou falando essa verdade aqui para você, você está dizendo, esse velho está maluco, ele não está falando coisa, estão me injuriando, né? Estão me injuriando porque eu estou falando a verdade de Deus. Isso acontece. Se alguém me conhece por eu estar falando essas coisas,
e me encontra na rua, começa a me perseguir, né? Me perseguir, mentem, dizendo que eu estou enganando as pessoas. Eu estou falando a verdade, mas com mentira ele vai dizer, não, aquele ali só vai mentindo, falando as coisas de Deus e mentira. Então, todo mal será contra essas pessoas por causa de mim. Né? Mas Cristo está falando aos seus discípulos, alegrai-vos. Né? Obrigado, irmã Janaína, gratidão, a paz do Senhor, bem-vinda, que Deus te abençoe, meu amor. Alegrai-vos. Cristo está dizendo a seus discípulos, isso aqui Cristo está pregando aos seus 4 discípulos, que ele acaba de recolher lá no mar. Né? Cristo ia passando, viu Simão Pedro pescando, viu Tiago pescando, mas eles, que eles são irmãos. Mais na frente ele viu André e João, filho de Zebedeu, né? E ele está chamando. Cristo, vem, vão, vocês agora vão ser pescadores de homens. Né? A rede está lançada. Que rede é essa? A palavra de Deus, a lei de Cristo, as doutrinas, os novos mandamentos. E Cristo já está ensinando para eles aqui o que é que eles devem fazer. As bem-aventuranças que vai ser dada a eles se eles obedecerem. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Está falando para eles, e aquela multidão que está embaixo, ao pé do morro, também está ouvindo isso, né? Tudo isso que Deus está ensinando aos seus 4 discípulos aí nesse momento, quem está embaixo no pé do monte também está ouvindo, né? Então Cristo está dizendo para seus 4 discípulos, e a multidão que está embaixo também está ouvindo, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vocês. Está falando aos discípulos, tá? Que eles agora vão ser discípulos de Cristo para pregar o que Deus enviou por eles. Antes deles veio vários profetas. Profeta Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías, né? Miqueias, Jonas, né? Muitos profetas de Deus foi enviado para esse povo de Deus aqui. Porque Cristo aqui está pregando ao povo dele, a sua herança. Quem é esse povo? Os israelitas. Porque Cristo não foi enviado para nós. Cristo foi enviado pelo Pai às ovelhas perdidas de Israel. É o que consta na Bíblia. Cristo é enviado por Deus o Pai, né? As ovelhas perdidas de Israel. Quem é Israel? É esse país que tem aí? Não. Quem é os israelitas da Bíblia? São esses israelitas desse país que tem aí? Também não. O Israel da Bíblia não tem nada a ver com esse país que tem aí chamado de Israel. Porque o Israel da Bíblia era Jacó. E por que ele passou a ser Israel? Porque nos 7 anos da vaca magra, o tempo da fome, lá no Egito e ao redor do Egito, eles foram parar lá no Egito. Jacó, primeiro seus filhos, né? Os 11, porque o outro eles venderam lá para o faraó e ele tornou-se governador, que era José. Então quando os outros foram lá atrás, José conheceu que eram seus irmãos. E a partir daí trouxe toda a sua família para morar no Egito. E Jacó, que era o pai de José, Deus, quando ele chega lá no Egito, definitivamente, Deus diz, olha, você não é mais Jacó, a partir de agora você é Israel. É por isso que tem o Israel na Bíblia. E é por isso que tem os israelitas na Bíblia, porque são os filhos dos filhos de Jacó. Porque durante 430 anos, todo esse povo da descendência de Jacó se tornaram escravos, trabalhando lá de domingo a domingo sem ter descanso, debaixo do chicote. Foi por isso que Deus deu o dia de sábado para eles descansarem perpetuamente, por causa que ele era um escravo.
Trabalhava de domingo a domingo. Então, Deus, como Deus descansou lá quando estava criando esse mundo podre que está hoje, ele disse, espera aí, vou fazer meu povo descansar no dia de sábado e me adorarem, né? Que não aconteceu isso. Só uns 10% cumpriu essa ordem, mas o resto não cumpria. Então, né, de acordo com eles, né, Cristo está pregando para eles, que são rebeldes aí, dizendo, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que pregaram para vocês. Eles mesmos matavam os profetas, né, que iam pregar para eles. Antes dele, né, muito antes desse povo aqui, já tinha pessoas que morriam por causa de Deus. Eram mortos por falar de Deus. Não tinha nem lei ainda, mas o povo de Satanás matava esses profetas por causa de Deus, né? Então, meus amados, terminei aqui a primeira leitura, né? Onde Cristo está ensinando seus 4 discípulos e a multidão que está embaixo também está ouvindo aqui no pé do monte. Agora vamos falar, Cristo vai falar a seus discípulos também, né? Que eles são o sal da terra e a luz do mundo. Cristo acabou de falar essas coisas todinhas a seus 4 discípulos. A Pedro, Tiago, João e... Esqueci. Pedro, Tiago e André, né? E Pedro, Tiago, João e André. Cristo falou tudo isso para eles. Agora Cristo vai dizer para eles, nessa segunda parte aqui de Mateus capítulo 5, Cristo vai dizer a seus discípulos que eles são o sal da terra e a luz do mundo. Eles vão ser, esses 4 discípulos que ele acabou de chamar, vai ser o sal da terra e a luz do mundo. Vamos ler. Diz assim, pois, Cristo está falando aos 4 discípulos, mas o povo, a multidão que está aí embaixo, está ouvindo também, né? Mas Cristo aqui, nesse sermão aqui, não está falando a todo mundo, não. Não, ele está falando exclusivamente aos discípulos. Mas quem está embaixo, ao redor do monte, porque esse monte não é uma serra bem alta e todo mundo está lá embaixo, não. É um montezinho de terra que ele subiu, sentou-se para ficar mais alto do que as pessoas, somente para o povo ver ele falar. Tá? Não vamos confundir as coisas. Então, Cristo está dando essas ordens a esses 4 discípulos que ele acabou de resgatar para ele, Pedro, André, Tiago e João, né? Esses 4. Cristo já falou essa primeira parte e agora Cristo está dizendo para ele que eles são o sal da terra e a luz do mundo. Se eles obedecer o que Cristo vai ensinar para eles. Vamos ler. E Cristo está dizendo para esses 4 discípulos e a galera que está embaixo também está escutando. Vocês, meus 4 discípulos, são o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com que há de restaurar-lhe o sabor? O que é que Cristo está falando com isso? O que é que Cristo quer dizer com essa palavra a esses 4 discípulos que ele acabou de chamar para seguir, que eram os pescadores, né? Pedro, Tiago, João e André. O que é que Cristo quer dizer com isso, nessa palavra aqui? Dizendo que ele é o sal da terra. Eles 4, que são os primeiros, né? São os primeiros discípulos de Cristo. São os primeiros que ele chamou e foram, né? Cristo está dizendo que eles são o sal da terra. Eles 4 são o sal da terra. Gratidão, meu amado. Que Deus abençoe, bem-vindo. Então eles são o sal da terra, mas Cristo está alertando. Se ele se tornar insípido, com que há de restaurar o sabor? O que é que Cristo quer falar com isso? Para nada vai prestar, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. O que é que Cristo quer dizer com isso? Esses 4 discípulos que Cristo acabou de chamar, que são os pescadores, Pedro,
Tiago, André e João, são os 4 primeiros discípulos de Cristo, que ele chamou assim: vem, vamos comigo, vou fazer vocês pescadores de homem. E eles vieram, sem pestanejar. E agora Cristo está dando as instruções para ele, dizendo que ele é o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que há de restaurar o sabor, porque, né? Cristo quer dizer com isso que eles estão ouvindo a palavra que Deus enviou através de Cristo, na sua nova lei, em suas doutrinas, e que eles devem obedecer, sem se desviar. Não deixar de pregar aquilo que eles estão recebendo, na íntegra, completamente. Porque se eles receber esse sal que é, ele vai se tornar o sal, porque vai receber, né, de Cristo isso aí. Mas se ele receber purificadamente e depois começar a pregar outra coisa daquilo que eles estão recebendo, ele vai se tornar insípido. Não vai ser a mesma coisa. É como você temperar um comer que você está comendo ele. O sal dá um sabor imenso na comida. Mas se você botar pouquinho, já fica sem gosto. Se você botar sal demais, também fica sem gosto. É isso que vai acontecer com ele, se eles desobedecer o que Cristo está dando a ele, como sal. Se ele pregar o que ele está recebendo, além daquilo que eles estão recebendo, e se ele pregar a menos daquilo que ele vai estar recebendo, eles vai se tornar insípido, não vai ter sabor. E para restaurar, como é que vai ser? Para nada ele vai prestar mais, porque ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar, porque ele recebeu uma coisa que é séria, honesta, limpa, e depois está mudando a regra, como os israelitas fizeram, né? Os sacerdotes levitas, porque aos sacerdotes levitas Deus disse, através de Moisés, para quando eles fossem fazer um sacrifício de animal, de boi, de cabra, de bode, de ovelha, etc., o animal teria que ser limpo. Como eles aqui deve ser limpo também. O animal, se era branco, tinha que ser todo branquinho, não tem nenhuma mancha marrom nem preta no couro dele. Se era branco, era todo branquinho. Se era preto, era todo branquinho. Tanto o boi, o bode, a ovelha, qualquer um. Não aleijado, não cego e nem doente. Mas esse povo de Deus, os sacerdotes, que receberam essa ordem da lei de Moisés, quando eles se estabeleceram na terra prometida, até animal roubado ele estava aceitando para fazer sacrifício a Deus. Até animal roubado, né? Agora imagina aleijado, coxo, manchado, o sacerdote estava aceitando tudo. Por quê? Esse sacerdote, que era para pregar a verdade daquilo que ele recebeu dentro da lei de Moisés, para obedecer e fazer como Deus ordenou, ele não estava fazendo. Então ele estava se tornando insípido, porque estava fazendo tudo errado. Assim é esses discípulos aqui que Cristo está falando para ele. Vocês são o sal da terra, cuidado para vocês não praticar coisas erradas disso que eu estou dizendo para vocês. Porque ele já falou, bem-aventurado isso e isso e isso. Bem-aventurado isso e isso e isso. Se você vai fazer algo disso que eu já falei, ao contrário, vocês vão se tornar, vocês não vai ser um sal mais saboroso e gostoso para temperar. Você vai ser um sal ruim, né? E como é que vai restaurar? Como é que vocês vão se restaurar se você receber a verdade pura e agora está pregando mentira? Como é que vocês vão dizer para as pessoas agora? Como é que vocês vão ser achados? Mentirosos, enganadores. É isso que Cristo quer dizer a respeito desse sal da terra, né? Eles têm que pregar o que recebem completamente como Cristo está ensinando, sem nem ir para frente nem para trás, é tudo aquilo certinho, que é para não se tornar insípido, né? Porque se eles fizerem isso, como é que eles vão, como é que as pessoas vai passar a acreditar neles de novo? Como é? Não vai. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa se torna ladrão, vive roubando, vai preso, se solta, vai preso, se solta. Todo mundo está querendo que ele deixe aquilo. Mas
de tanto ele roubar, ele já viciou-se naquilo, né? Roubou a primeira vez, roubou a segunda, roubou a terceira, foi preso, soltou. A família está querendo que ele abandone aquele vício. Ele vai dizer: olha, não estou praticando mais isso. Mas ninguém vai acreditar. Quem é que vai acreditar? Você acreditaria? Hã? Né? É esses 4 discípulos, onde Cristo está dizendo que ele é o sal da terra, para ele ter cuidado para não se tornar insípido, para não perder o sabor, né? Porque se a pessoa rouba, e depois ele vai dizer: não estou roubando mais, você vai acreditar nisso? Não vai. Vai nada, isso é só conversa dele. Assim é o que Cristo quer dizer com esses 4 discípulos que ele chamou, dizendo que ele é o sal da terra, mas para ele não se tornar insípido, para não perder o sabor. Porque senão ninguém vai acreditar nele, para nada vai prestar mais, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, porque está mentindo, está enganando através da palavra de Deus. Isso é o que quer dizer o sal da terra, tá? Também vocês são a luz do mundo. Está dizendo que os seus discípulos, esses 4 discípulos inicial aí, que Cristo chamou, Pedro, Tiago, João e André, eles são também a luz do mundo. Cristo está dizendo para eles. As pessoas embaixo estão tudo vindo esse sermão que Cristo está falando para esses 4 discípulos. Está dizendo: vocês também são a luz do mundo. Não se pode acender uma cidade situada sobre um monte, né? É o que Cristo está dizendo. Não se pode acender uma cidade se ela for lá em cima no monte. Muito difícil, né? Então isso quer dizer que a luz do mundo que eles são agora, como Cristo é a luz, através da sua nova lei. Então eles têm que pregar aquilo que Deus, o Cristo, vai dar a ele, que veio do Pai, para que eles sejam iluminados eternamente, né? Nem os que acendem uma candeia e colocam debaixo do alqueire, mas no velador, que é para ficar clareando toda a sala, né? Ilumina toda a casa. Se você acende uma vela e bota debaixo de um balde e cobre, ela vai clarear o quê? Nada. Mas se você acende uma vela e bota em cima de algo assim, de um pedestalzinho, ela vai clarear toda a área, não é verdade? Ela irá clarear toda a área. Então é isso que Cristo quer dizer com esses 4 discípulos, no qual ele está dizendo que eles são a luz do mundo, para clarear a mente das pessoas, o entendimento das pessoas dentro dessa nova lei, dessas doutrinas, desses novos mandamentos no qual eles estão recebendo para a salvação de todo esse povo aqui nesse tempo e de hoje, em obediência, sem se desviar, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Então esses 4 discípulos, onde Cristo está dando esse sermão aqui para eles, né? Como o sal da terra, para não se tornar insípido, não pregar outra coisa daquilo que eles estão recebendo, porque ele é a luz do mundo. Eles devem pregar tudo certinho para que clareie as mentes da pessoa, o entendimento das pessoas, para que ele não viva nas trevas, no escuro, no pecado. Esse é o propósito de Deus falar aqui a Pedro, André, Tiago e João, os 4 primeiros discípulos que Deus chamou, que são pescadores, onde Deus está dando, Cristo está dando a instrução a eles, e essa multidão embaixo está ouvindo tudo, para que eles sejam o sal da terra, né? Para que eles não se tornem insípidos, para não desviar daquilo que ele está recebendo. Não pregar outra coisa, porque senão as pessoas vão chamar eles de mentirosos, de enganadores, porque o que ele está falando não foi o que Cristo deu.
porque embaixo tem um monte de testemunha ouvindo. E ele também é a luz do mundo, porque a lei de Cristo, as doutrinas, é a luz do mundo para quem está nas trevas, para quem está no pecado, na imundícia, na desobediência a Deus. A luz do mundo é essa, né? Então, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Que luz é essa? A lei de Cristo, as doutrinas, os novos mandamentos, que é a igreja de Deus, para quem está na escuridão, para quem está nas trevas, no pecado, na desobediência, se clareie, se ilumine através dessas palavras que Cristo está dando. E assim, vivendo e fazendo boas obras, né? Praticando boas obras, não enganando, não matando, não roubando, não fazendo nada de errado, né? Para que glorifique e assim glorifique a vosso Pai, porque eles receberam de Deus isso. Cristo está falando, mas quem mandou foi o Pai, né? E glorifique a vosso Pai que está no céu. Então, isso é o que Deus enviou através de Cristo e que ele está dando essas instruções aqui a seus 4 discípulos, né? Que Cristo acabou de chamar, e onde eles eram pescadores, eles abandonaram o Pai, abandonaram a pescaria e está seguindo Cristo, né? Então vamos passar agora ainda no livro de Mateus, no capítulo 5, né? Cristo vai falar para eles também e para todo o povo que está ao redor desse monte aqui. Cristo vai falar a respeito da lei de Moisés e dos profetas antes da vinda dele, né? Cristo agora vai falar para esses 4 discípulos que são israelitas, né? Que são do povo de Deus, por isso que foram chamados os que daqueles dos 10%, porque mediante a milhões de israelitas da época, só uns 10% estava em obediência à lei de Moisés, uns 10% de milhões. De 1000 tinha 100 pessoas que obedeciam à lei de Moisés. Vamos botar assim, nesse termo que era mais prático. Em 10 pessoas tinha uma que obedecia à lei de Moisés, lá naquele tempo, né? Então o resto tornou-se de Satanás. Cristo foi enviado para ele nascer, crescer. Ele nasce no meio dos israelitas, quando ele é enviado em espírito para se tornar carne, né? Ele é enviado em espírito para se tornar carne. Então, ele nasce como pessoa no meio do povo israelita, onde está funcionando a lei de Moisés. Onde está funcionando a lei de Moisés. Então ele vai nascer dentro da lei de Moisés. Então é isso que ele vai explicar aqui, o cumprimento da lei de Moisés e os profetas. É o que Cristo agora vai falar a seus discípulos, esses 4 discípulos que ele chamou, e também ao povo que está ao redor aqui do monte. Ele vai falar da lei de Moisés. Ele diz, tanto para os discípulos, quanto para o povo que está ao redor do monte, ouvindo ele falar. Cristo diz, não pense vocês que eu vim destruir a lei de Moisés ou os profetas que ainda estão profetizando aqui, né? Porque quando Cristo vem, tem o sacerdote, tem profeta de Deus querendo resgatar esse povo de Deus, como foi Malaquias, né? Como Deus falou através da boca de Malaquias para os sacerdotes que estavam roubando os dízimos, ficando com os dízimos para eles sozinhos, de boi, de bode, de trigo, de azeite. Então Deus enviou o profeta Malaquias para falar para esse povo aqui, exclusivamente para os sacerdotes rebeldes, né? Que estavam ficando comendo o dízimo sozinho, não estava distribuindo para o resto das pessoas que tomavam conta do tabernáculo, nem para as viúvas,
nem para os órfãos e nem para os estrangeiros que conviviam no meio dele. Ele estava comendo sozinho. Os dízimos, que era dado de ano em ano, né? Os dízimos era dado de ano em ano para os sacerdotes levitas. Então, Deus enviou Malaquias para repreender o que esse sacerdote estava praticando, comendo o dízimo sozinho e não estava distribuindo entre o povo israelita. Não estava distribuindo. Estava pegando, quando era no final do ano, um criador, a vaca dele dava cria de 100 boi, 100 bezerros. Então ele pegava aqueles 10 bezerrinhos e levava de dízimo. 100 cabras, dava cria de 100 bodinhos, levava 10 bodinhos lá para o sacerdote, para ele botar lá no curral, e o povo que tomava conta do tabernáculo alimentava aqueles animais para eles ir comendo, né, durante todo o tempo. O dízimo era para isso, dado de ano em ano, né? Além do trigo para fazer pão, do azeite para assar as carnes, essas coisas. Aí Cristo, isso tudo era dentro da lei de Moisés, esses mandamentos, mas agora Cristo está com a nova lei e Deus enviou ele para se tornar uma pessoa. Ele vai nascer, ele vai crescer e ele tem que obedecer à lei de Moisés, porque ele vai nascer dentro da lei de Moisés, dos estatutos da lei de Moisés, das ordenanças da lei de Moisés, onde Cristo vai nascer, porque a Maria é da Judéia, né? É judia, então ele vai nascer de lá. Então ele vai ter que, como o pai ordenou, ele vai obedecer primeiro a lei de Moisés, porque quando Cristo está pregando aqui, ele já está com 30 anos. Ele já viveu, já nasceu e está vivendo há 30 anos. E só agora é que ele está pregando a sua nova lei. Mas ele já cumpriu a lei de Moisés desde quando nasceu até agora. Por isso que ele está falando aqui aos seus discípulos, dizendo: olha, não pensem vocês que eu vim destruir a lei de Moisés e os profetas. Eu não vim destruir, não. Não vim destruir, mas cumprir. Né? Cristo cumpriu a lei de Moisés desde quando ele nasceu até agora. Porque agora ele não está pregando a lei de Moisés. Gratidão, irmã Jacira. Deus abençoe, bem-vinda, né? Cristo agora não está cumprindo mais a lei de Moisés. Está cumprindo a lei que o Pai deu a ele. A nova lei. A igreja de Deus. A lei de Moisés ele já cumpriu. É por isso que ele está falando para seus 4 discípulos e para aquela multidão que está aqui no pé do monte, que ele não veio destruir a lei, mas sim cumprir. Não vim destruir, mas cumprir. E ele já cumpriu. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei de Moisés um só i ou um só tio. Tudo quanto Deus deu dentro da lei de Moisés era para ser cumprido. Certo? É para ser cumprido. Até que tudo seja cumprido por eles. Porque a lei de Moisés não é dada para outra pessoa. É dada ao povo de Deus. A herança de Deus. Os israelitas que foram resgatados lá do Egito. A lei de Moisés é para eles, né? Por isso que Cristo está dizendo: eu não vim destruir a lei de Moisés, nem os profetas que estavam com vocês. Não. Eu vim cumprir ela. Ele já cumpriu agora, né? Porque ele já nasceu, cresceu, já tem 30 anos, ele já cumpriu a lei de Moisés todinha. Agora ele vai cumprir a sua. É? Agora ele vai cumprir a sua nova lei. As doutrinas, os novos mandamentos, que é a igreja de Deus, que é ele próprio. Para a salvação desse povo rebelde, se eles aceitarem, porque a lei de Moisés é dada para esse povo para serem conduzidos até Cristo agora. Eles receberam a lei de Moisés, está sendo conduzido para Cristo. Cristo chegou, eles vão deixar a lei de Moisés e agora vai seguir a lei de Cristo. Para a salvação e vida eterna deles, né?
Gratidão, irmã Jacira. Obrigado pelo bastante. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Então, Cristo disse que não veio destruir a lei de Moisés, mas cumpri-la. Já cumpriu. Agora, ele está seguindo a sua. Porque, em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei de Moisés, né? Porque eles são os israelitas, e essa lei é dada para eles cumprir para Cristo. Passará da lei de Moisés um só tio, né? E um só i, até que tudo seja cumprido. Então, esses israelitas, eles teriam de cumprir toda a lei de Moisés, nem para a esquerda, nem para a direita, como está escrito lá em Isaías, Malaquias, né? Lá em Malaquias diz que ele não pode, esse povo aqui, que está ouvindo e obedecendo a lei de Moisés, ele não pode se desviar dela, nem para a esquerda, nem para a direita. Ele tem que seguir ali, ó, do jeito que Deus está mandando. Que não aconteceu isso, né? E é por isso que Cristo está tentando resgatar ele de lá, do outro lado. Então ele está dizendo, olha, a lei de Moisés, eu vim cumprir ela, não vim destruir ela, né? Porque em verdade vos digo que o céu e a terra passando, nada, de modo nenhum passará da lei de Moisés um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Então a gente tem que cumprir toda a lei de Moisés para assim poder seguir a lei de Cristo. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, tá falando dos mandamentos da lei de Moisés, por menor que seja, e a ensinar aos homens, será chamado o menor no reino de Deus, né? No reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino de Deus. Que cumprir a lei de Moisés e ensinar a lei de Moisés será grande no reino de Deus. Por quê? Porque ele vai passar a obedecer a nova lei, a lei de Cristo, que é para a salvação e vida eterna. E o próprio Deus diz, lá em Levítico, diz que se eles não obedecer a lei de Moisés, eles não vão viver. Lá em Números também diz que se eles não obedecer a lei de Moisés, também não vai viver. Que vida é essa que ele não irá viver? A vida eterna. A todo esse povo aqui que viver em desobediência à lei de Moisés, ele não viverá para Deus, porque eles não vão aceitar a lei de Cristo. Só vão aceitar aqueles que viver completamente a lei de Moisés. Como esses 90% aqui não viveram a lei de Moisés para viver. Mas os 10%, como está escrito lá em Malaquias, no finalzinho do capítulo 6 de Malaquias, eles já são de Deus, porque eles cumpriram a lei de Moisés. Só um pouquinho, uns 10%. Está escrito lá em Malaquias. Eles já são obedientes. E Cristo vai vir para eles, como está agora, né? Pois eu vos digo que, se a vossa justiça, está falando aos israelitas, se a vossa justiça não exceder a todos os escribas e fariseus, de modo nenhum vocês vão entrar no reino do céu. É o que Cristo está falando aos seus 4 discípulos e à multidão que está no pé do monte. Cristo está dizendo para todos eles agora, pois eu digo que, Cristo está dizendo, pois eu digo que, se a vossa justiça, porque esse povo é injusto demais para com os outros, esse povo que era de Deus, são injustos, mesmo que esse povo que está aí seguindo Cristo agora, tenham se arrependido, mas tem milhões deles que não tá seguindo a lei de Moisés, não querem saber dessa lei, mas esse povo aqui vai ter como dizer para eles depois, né? Porque Cristo está dizendo já, mas esse povo que está ouvindo aqui no pé do monte, os 4 discípulos também vai falar para os outros rebeldes o que Cristo falou, né? Obrigado, Belfonte, pelo bastãozinho. Então Cristo está dizendo, eu vos digo que, se a justiça de vocês não excede
a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Esses escribas e fariseus aqui, na justiça dele verdadeira, né, dentro da lei de Moisés, se exceder a dele for maior, né, não vai entrar no reino do céu, porque eles são desobedientes. Não trata o seu próximo com justiça, com honestidade diante de Deus, né? Ele diz, ouviste, ele agora vai falar, Cristo vai falar da lei de Moisés e também vai falar da sua lei, a diferença entre a lei de Moisés e a sua lei. A lei de Cristo, as doutrinas, os novos mandamentos. Cristo vai falar agora da sua própria lei, né? E vai falar da lei de Moisés. Olha só o que está escrito na lei de Moisés. Presta atenção, porque há muita diferença entre a lei de Moisés e a lei de Cristo. É completamente diferente uma da outra. A lei de Moisés é uma lei material, não é espiritual. A lei espiritual é a lei de Cristo. A lei de Cristo é espiritual, porque é para a salvação e vida eterna. Mas a lei desse povo aqui, dada para esse povo de Deus, essa herança de Deus, esses israelitas, é uma lei material. É olho por olho, dente por dente, né? Vejam só, presta atenção a diferença entre a lei de Moisés e a lei de Cristo. Vou falar esse versículo 21 de Mateus 5, da lei de Moisés. Mateus capítulo 5, versículo 21 da lei de Moisés. Ouviste, está dizendo para todo o povo lá, os seus discípulos e o povo que está embaixo. Ouvistes, falando aos seus discípulos, o que foi dito aos antigos, né? Aos antigos, que são os pais, porque já faz quanto tempo que eles saíram lá do Egito? Só 40 anos eles passaram caminhando. Dentro de 40 anos, os pais de alguns já morreu. Já tem outros, né? Então são os antigos, anterior a eles. Gratidão, irmão Luísa. Deus abençoe, meu avô, seja bem-vinda. Então Cristo está dizendo para seus discípulos e todo esse povo aqui no pé do monte, vocês ouviram o que foi dito aos antigos dentro da lei de Moisés. Não matará. Não matarás. Né? Isso foi falado aos antigos dentro da lei de Moisés para ele não matar ninguém. E quem matar será réu de juízo. Por quê? Porque naquela época dessa lei de Moisés, quem matava uma pessoa seria morta também. Quem matava uma pessoa morria também, porque é olho por olho, dente por dente. Isso é a lei de Moisés. Então quem matasse morria. Então quem mata já é réu de juízo, vai ser condenado à morte também. Agora, o que é que a lei de Cristo diz a respeito do matar? Vocês entenderam aqui a lei de Moisés, né? O sentido da lei de Moisés. Quem mata será réu de juízo, morre também. Não tem salvação, morre também. Agora vamos ver o que diz a nova lei, a lei de Cristo, que é a igreja de Deus para a nossa salvação. Vamos ver o que é que a lei de Cristo, o que é que Cristo diz dentro da sua nova lei. Na lei de Moisés, se matar, morre também. Agora na lei de Cristo, para uma pessoa que se tornou cristão, tá? Isso aqui é para uma pessoa quando se torna cristão. O que é um cristão? Cristão é aquele que segue a lei de Cristo, as doutrinas da lei de Cristo, os novos mandamentos, se batiza, se lava e passa a ser membro da igreja de Deus, que é o próprio Cristo dentro dessa nova lei, tá? Então Cristo diz, quem matar na lei de Moisés morre também. Agora eu, Cristo, porém, vos digo que todo aquele, não precisa nem matar não, basta encolerizar. Encolerizar é dizer que vai matar uma pessoa, né? Vai oprimir ela, dizendo que vai matá-la. Eu, Cristo, porém, na minha lei,
eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão, que planejar, que colocar na mente em matar essa pessoa, já está morto para Deus. Não precisa matar, basta pensar. Eu, como um cristão, tenho um irmão dentro da congregação e por um acaso nós teve uma treta, uma discussão, e aí vem na minha mente, vou matá-lo. Vou matar ele. Eu já matei. Já sou réu de juízo diante de Deus. Já matei. Não vou morrer carnalmente como na lei de Moisés. Na lei de Moisés, não matarás. Quem matar, morre também. Aqui, só em a pessoa pensar em matar um irmão, quiser premeditar em matar ele, já morreu para Deus, já matou. E quem disser a seu irmão, raca, será réu diante do sinédrio. Naquele tempo aí, né? Porque naquele tempo tinha o sinédrio, que era um tipo de fórum. E quem lhe disser tolo, será réu do fogo do inferno. Essa pessoa que chamar um irmão que vive corretamente dentro da lei de Cristo, em obediência, dizer que essa pessoa é tola por estar seguindo aquilo que Deus enviou, essa pessoa será condenada, porque ela está pecando contra o Espírito Santo que deu isso aqui para a pessoa se tornar um cristão. Então essa pessoa queimará no fogo no último dia, quando esse mundo no qual nós vivemos se derreter todinho, onde os três céus cairá aqui em chamas, junto com as estrelas e tudo que há nele, cai aqui e derrete tudinho e se torna em um imenso lago de fogo, onde vai se chamar de inferno no último dia, né? Então, portanto, se estiveres apresentado, é o que Cristo está falando dentro da lei de Moisés, portanto, se estiveres apresentado a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta. Por exemplo, isso é dentro da lei de Cristo, tá? Dentro da lei de Cristo. Por que ele está falando do altar? Porque nesse tempo aqui tem o templo de Salomão. E lá tem um altar. Por isso que ele está falando em altar, certo? Lá no templo de Salomão aqui. Então Cristo está dizendo, se tiveres apresentado a tua oferta no altar, e aí, porque naquele tempo se levava as ofertas até o altar, lá no templo, né? Mas dentro da lei de Cristo, para a pessoa oferecer algo a Deus, ela tem que estar purificada, ela tem que estar santificada, ela tem que estar em obediência. É por isso que Cristo está falando isso, né? É por isso que Cristo está falando essas coisas quando for levar uma oferta, porque eles oferecem oferta no altar. Então, quando forem apresentar a tua oferta no altar, e aí a pessoa se lembrar que tem um irmão que tem alguma coisa contra ela, né? A pessoa vai levar uma oferta lá no altar, mas tem um irmão, né? Seja irmão de casa, onde for, e que é contra essa pessoa, então não dê essa oferta, porque tem alguém contra você. Tem alguém contra você. Então você vai levar essa oferta, mas tem alguém contra você. Então você não vai oferecer essa oferta. Você vai deixar ela lá no altar, né? Mas não oferece. Deixa a sua oferta lá, diante do altar, e vai primeiramente
fazer as pazes com essa pessoa que está contra você. Mandamento da lei de Cristo. Não é? Isso aqui está falando aos israelitas, tá? É aos israelitas. Então, se os israelitas vão oferecer uma oferta lá no altar do templo de Salomão, outro templo lá que existe nessa época, e tem uma pessoa contra essa pessoa, né? De mal com essa pessoa que vai oferecer essa oferta, então essa pessoa não pode oferecer essa oferta antes de fazer as pazes com essa pessoa que está contra ela. Ela tem que ir lá, pedir perdão a ela, se reconciliar com ela primeiro, né? Com esse irmão ou com essa pessoa. E depois de se reconciliarem, depois de fazer as pazes, aí volta e apresenta a sua oferta a Deus lá no altar. E Cristo diz: concilia-te depressa com o teu adversário, com essa pessoa que está contra você. Reconcilia com ela depressa, com essa pessoa que está contra você, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e seja lançado na prisão. Por quê? Cristo está falando disso, que ele tem que ir depressa, né? Fazer as pazes com essa pessoa para caminharem juntos no caminho de Deus, para que Satanás, o adversário, não entregue ao guarda, né? O guarda ao pecado, para que seja lançado, fique aprisionado nesse erro, para que não fique aprisionado nesse erro, no qual o adversário está contra você. Então, você indo lá, fazendo as pazes, você se torna de novo irmão junto com ele e irá caminhar junto diante de Deus, né, na paz. Porque se não acontecer isso, Satanás vai tomar conta de você e você vai continuar na prisão do pecado contrário a Deus, né? Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagar o seu último. Então ninguém aqui na terra vai ou para o inferno ou para o céu sem pagar o que deve. Todo mundo irá pagar, ou de um jeito ou de outro, né? Se você vive cometendo pecado, cometendo, você vai ter que pagar tudo por quanto você tá fazendo diante de Deus. Mas vai ter que pagar primeiro, para poder queimar no inferno, ou então para poder alcançar a vida eterna, se você for desobediente. Outra relatividade que Cristo está falando em relação à lei de Moisés e a sua nova lei, né? Mostrando a diferença entre a lei de Moisés e a sua nova lei. Ele vai mostrar aqui. Ali eu falei sobre o não matarás, né? Eu falei sobre não matarás. Agora eu vou falar a respeito da lei de Moisés sobre adultério entre a lei de Moisés e a lei de Cristo, né? Que é totalmente diferente uma da outra. E Cristo diz para seus discípulos, no qual ele está ensinando a eles e a todo o povo que está no pé desse monte aí, ouvindo Cristo falar. E Cristo diz: vocês já ouviram o que foi dito na lei de Moisés. Vocês já ouviram o que foi dito na lei de Moisés. Não adulterarás, não bote gaia. Na lei de Moisés, né? Não bote gás. Foi dado ao povo de Deus, a herança de Deus, os israelitas, para eles não cometer adultério, não botar gaia no seu próximo, nem botar gaia na próxima, né? Porque se fosse fragado cometendo adultério, botando gaia, se fosse na hora fragado, ambos morriam apedrejados. Lei de Moisés. Se não fosse fragado, mas ele ou ela se arrependesse da gaia que botou no seu marido, então pegava o sacrifício ordenado dentro da lei de Moisés,
levava lá para o sacerdote e o sacerdote fazia o sacrifício, né, naquele pecado que ele cometeu e estava livre desse adultério. Mas na lei de Cristo o adultério é diferente. Aqui na lei de Moisés é você pegar a mulher do próximo, transar com a mulher do próximo, botar gaia. Na lei de Cristo é diferente. Não é dessa forma. Vamos ver o que é que diz a lei de Cristo para hoje. Eu, Cristo, porém, vos digo que todo aquele está falando para um cristão. Isso aqui não é para o pecador, não. Porque o pecador não sabe dessa verdade. Uma pessoa que vive no pecado não sabe dessa verdade aqui que eu vou ler agora, né? Uma pessoa que não recebeu a verdade da lei de Cristo não sabe isso que eu vou ler aqui. Não sabe. É a diferença da lei de Moisés e da lei de Cristo. A lei de Moisés é uma coisa que não está em vigor hoje, mas sim a lei de Cristo, que é totalmente diferente porque é espiritual. A lei de Cristo é espiritual, a lei de Moisés é material. Na lei de Moisés, quando o homem era fragado botando gaia, cometendo adultério, se fosse fragado, ninguém corria, ia morrer apedrejado. A galera ia tacar pedra nos dois até morrerem. Quando não era fragado, e um deles se arrependesse, pegava o bode, alguma coisa que era para fazer sacrifício, e levava lá para o sacerdote. O sacerdote sangrava o animal, derramava o sangue, queimava a gordura lá no altar e aquela pessoa estava livre. Na lei de Cristo não é assim. Veja só o adultério dentro da lei de Cristo, né? Butagaia. Mas isso é para o cristão. Isso não é para qualquer pessoa, não. É para o cristão. Porque quem não é cristão não sabe dessas coisas. Isso é para o cristão, verdade? Quem é o cristão? Aquele que segue a lei de Cristo, aquele que segue as doutrinas, os novos mandamentos e se tornou membro da igreja de Deus. Se batizou. Esse é o cristão. Ele sabe de tudo quanto tem dentro da lei de Cristo para não praticar. Não é que nós não somos pecadores. Todos nós somos. Mas tem pecado de morte, tem pecado de perdão e tem o pecado que não é catalogado, contado por Deus, tá? São 3 tipos de pecado. Pecado para a morte que não tem salvação, pecado que pode se arrepender, 1, 2, na terceira também não tem mais perdão, e o pecado que não é contado, que é aquele que acontece sem a pessoa perceber. Quando viu já está em pecado. Esse não é contado, porque você nem sabia que pecou. Tem esse também, né? Tudo isso é dentro da lei de Cristo, das doutrinas, né? Gratidão, irmã Fordé. Então Cristo vai dizer: ouviste o que foi dito dentro da lei de Moisés, não adulterarás, não bote gaia. Estou falando no popular, né? Dentro da lei de Moisés, não adulterarás, não bote gaia. Agora vamos ver o que é que diz a lei de Cristo para o cristão que conhece essa lei. Cristo diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha só a diferença da lei de Moisés para a lei de Cristo. Né? Na lei de Moisés, o adultério é você transar com a mulher do próximo, ou a mulher transar com o marido da próxima. Esse é o adultério. Na lei de Cristo, para o cristão, porque quem não é cristão, vive dando psiu, cantando as mulheres, né? Botando gaia nas mulheres por aí à torta e à direita. E as mulheres também. Por quê? Porque não tem esse conhecimento. Porque não é cristão. Porque não recebeu a verdade daquilo que Deus enviou através de Jesus Cristo. Então, Cristo está dizendo, falando do adultério dentro da sua nova lei para quem é cristão, que já recebeu esse mandamento aqui. Eu, porém, Cristo, ele diz, né?
É Cristo falando ao povo aí, nesse sermão, no pé da montanha, aos seus discípulos, que ele está falando a seus discípulos e ao pessoal que está embaixo ouvindo. Eu, porém, Jesus Cristo, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Exemplo, eu sou um cristão, recebi a lei de Cristo, eu entendo a lei de Cristo, eu sei o que é para fazer e o que não é. Aí eu estou na frente de casa aqui, varrendo a casa, né? Aí vai passando uma jovenzinha com a blusinha bem decotada, um shortzinho escroto, mostrando as pernas, ela é linda, e aí eu vejo ela, eu sou casado, aí eu vou olhar para ela e vou fazer assim, ei, você é linda. Pronto, já cometi adultério, né? Já cometi adultério. Essa é o ato, não precisa transar, não precisa eu me agarrar com essa mulher. Basta eu soltar um pequenino flerte para ela, um pequenino flerte para ela, dizer, ei, você é linda, viu? Pronto, já cometi adultério, porque eu sou um cristão, eu sou casado e eu, né, olhei para essa mulher para cobiçar. Ela ia passando na dela lá. Eu tô olhando para ela e tô dando um psiu, tô falando com ela, você é linda. Tô cobiçando ela. Então, dentro da lei de Cristo, isso é adultério. Não precisa eu transar como os israelitas. Não precisa botar gaia. Isso aqui já é gaia. Isso é mandamento da lei de Cristo. Vamos aprofundar mais ainda. Vamos aprofundar mais ainda dentro da lei de Cristo, né? Se o teu olho direito, se o teu olho direito faz tropeçar, arranca e joga fora. Se o teu olho direito fazer tu pecar, tropeçar, isso aqui, meu amado, está falando para quem segue a lei de Cristo, tá? Porque está fazendo você tropeçar na lei de Cristo. O seu olho está fazendo você tropeçar na lei de Cristo que você recebeu para ser cristão e membro da Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade. É nesse sentido. Não se engane. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e joga ele fora. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros, um do teu olho, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Porque Cristo está dizendo essa palavra aqui, se o olho faz tropeçar. Para quem é isso? Para aquele que vai receber a sua nova lei, as doutrinas, os novos mandamentos, se arrependendo de toda a imundícia, de todo o pecado que cometia. Gratidão, Jonathan, né? Se arrependendo de tudo, se lavando, né? Se batizando, recebendo o espírito de adoção para ser chamado filho de Deus e membro da igreja de Deus em Cristo, nessa nova lei que ele está dando aqui. Então, se esse olho aqui, eu como cristão que recebi essa lei, né, eu vejo o olho, né, o olho que vai fazer tropeçar. Eu vou andando, aí numa calçada, eu olho ver, né? O olho está vendo algo que não é meu, que está bem facinho. Aí esse olho vê e ele induz pela concupiscência da carne. Vai lá, pega para tu, pega aquilo ali, não tem ninguém vendo. O olho viu o que estava lá. Aí eu vou lá, pego aquilo que não é meu. Então, o olho está fazendo eu pecar, porque está fazendo eu tropeçar,
Porque o olho está mandando eu pegar uma coisa que eu estou vendo que não é minha. Só porque está lá. O olho está fazendo eu ver aquilo que está ali, mas não é meu. Mas eu, como recebi a palavra verdadeira de Deus, me tornei um cristão, eu não vou dar intenção ao olho que viu, pela concupiscência da carne, para fazer o que é contrário, para eu tropeçar. É melhor eu arrancar esse pensamento da minha mente no meu olho para não praticar isso. Isso é o arrancar o olho, né? Não é pegar o olho e arrancar para ficar cego, não. É o olho que está vendo algo que está fácil ali para você pegar e você não fazer. Né? Lá na sua sã consciência, dentro da verdadeira palavra de Deus, para você fazer que seu olho não te faça tropeçar quando tu vê uma coisa fácil para ir pegar aquilo que não é teu. Então é melhor que tu arranque esse olho fora, não pratique isso, para que, né, para não perca. É melhor perder um olho do que ser lançado no inferno. É melhor você cegar naquilo que você está vendo para não praticar, porque se você fizer isso, você vai para o inferno, porque está desobedecendo a lei de Cristo. E você sabe disso. Se a tua mão direita é a mesma coisa, né? Tudo isso é mandamento dentro da lei de Cristo, das doutrinas da lei de Cristo. Se a mão também pega no que é alheio, faz o que é errado, bate numa mulher, pega, rouba com a mão o que não é seu, é melhor cortar esse pensamento da sua mentalidade para que a sua mão não faça isso, para que você não vá para o inferno. Não pese 900 gramas por 1 quilo. Se tua mão está pesando 900 gramas por 1 quilo, você vai para o inferno. Gratidão, Assembleia. Tudo isso é mandamento dentro da nova lei, da lei de Cristo, das doutrinas da lei de Cristo, que é a Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade nos dias de hoje. Cristo também diz, né? Também foi dito lá na lei de Moisés que quem repudiar a sua mulher deve dar carta de divórcio. Também foi dito através de Moisés, lá na antiga lei, que quem repudiar a sua mulher, quem se separar da sua mulher, dê uma carta a ela para que ela possa arrumar outra pessoa. Agora, na lei de Cristo, é permitido o divórcio? Vamos ler. Vamos falar da lei de Cristo, né? Vamos falar da lei de Cristo. Eu, porém, Jesus Cristo, vos digo que todo aquele que repudiar a sua mulher, que abandonar a sua mulher, que se separar da sua mulher, a não ser por causa de Gaia, né? Por causa de infidelidade, todo aquele, Cristo está dizendo na sua nova lei, nas suas doutrinas, em seus novos mandamentos, todo aquele que deixar a sua mulher, a não ser por causa de Gaia, faz adúltera. E quem casar com essa mulher que esse homem deixou, aí no meio do povo israelita, também comete adultério. Isso é mandamento já na nova lei, meus amados. Outro sim ouviste o que foi dito aos antigos através da lei de Moisés. Não jurarás falso. Se você vai jurar, tem que cumprir. Não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Porque naquela época, o povo de Deus, a herança de Deus, fazia juramento em Deus. Eu juro por Deus que assim vai ser desse jeito. Esse que não cumpria, tinha que cumprir esse mandamento dentro da lei de Moisés, quando fazia um juramento, né, em nome de Deus. Mas Cristo agora, na nova lei, não quer juramento.
Naquela época, o povo de Deus, a herança de Deus, esses israelitas faziam juramento em nome de Deus, né? Fazia juramento em nome de Deus. Já na lei de Cristo é o contrário. Veja só o que é que Deus manda dizer através de Jesus Cristo na sua nova lei, nas suas doutrinas e em seus novos mandamentos. Gratidão dá-la. Ele diz assim, Cristo: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. É proibido jurar por Deus ou pelo trono dele. Mas os israelitas, nesse tempo aqui e anteriormente, jurava por Deus. Mas Deus não quer que jure mais, nem por ele, nem pelos céus, porque é o trono de Deus. Que não jure nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a grande cidade do povo israelita aí, de Deus, né? Nem pela cidade de Jerusalém. Nem jure pela tua cabeça, porque não pode tornar um só cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim ou não, ou não ou não, ou sim ou sim. Isso é o que Deus quer na voz de um cristão de juramento. Ele não vai jurar por nada, nem pelo céu, nem pela terra, por nada. Se ele tem que fazer uma coisa, tem que ser sim, ou não, não, ou sim, sim, ou não, não. O juramento é esse, porque o que passar dessas coisas é de Satanás, diz a palavra de Deus. Ouviste também o que foi dito pela lei de Moisés, né? Ouviste o que foi dito pela lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Você mata, vai morrer também. Você rouba, você vai devolver 5 vezes mais daquilo que roubou. Você comete adultério, morrerá apedrejado, né? Eu, porém, digo, a lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. Na lei de Cristo é assim: vos digo que não resista ao homem mau. Se tiver um homem te fazendo mal, deixa ele te fazer o mal. É meio duro isso, né? Eu, porém, vos digo, não resista ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar a tua túnica, larga-lhe também a tua capa. Se alguém quiser tomar a tua capa, dá o resto tudinho para ele, deixa ele levar tudo. Não vá brigar por conta disso, porque foi Deus quem te deu e ele te dará tudo em dobro depois, né? E se qualquer que te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Mandamento da lei de Cristo, das doutrinas da lei de Cristo, para que nós não retribua mal por mal. Se alguém está nos fazendo mal, abençoe ele, abrace ele. Mandamento da nova lei, da lei de Cristo. Dá a quem te pedir e não vire as costas ao que quiser lhe pedir emprestado, né? Dá a quem pedir e não vire as costas a quem te pedir emprestado. Ouviste o que foi dito através da lei de Moisés: amarás a teu próximo e odiarás a teu inimigo. Na lei de Moisés, ela ordena para amar ao próximo e odiar a pessoa que é contra ela. Na lei de Cristo já é diferente, completamente diferente desse mandamento aqui da lei de Moisés, né?
Na lei de Moisés está escrito: amarás a teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Agora vamos ver na nova lei, na lei de Cristo. Cristo diz: eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelo que nos persegue. Né? Na lei de Moisés diz: ama a teu próximo e odeia a teu inimigo. Na lei de Moisés, ama a teu próximo e odeia a quem é inimigo teu. Na lei de Cristo, ama a teu inimigo e ora pelas pessoas que te perseguem. Completamente diferente da lei de Moisés, é a lei de Cristo. Para que vos torneis filho dos vosso Pai, do vosso Pai que está no céu. Então, se uma pessoa que se torna cristão verdadeiro dentro da lei de Cristo, das doutrinas da lei de Cristo, nos novos mandamentos, no qual se tornou membro da Igreja de Deus, que é a lei de Cristo e o próprio Cristo em nós, essa pessoa vai amar a seus inimigos e orar pelas pessoas que os perseguem por ser um cristão verdadeiro, obediente a Deus, membro da Igreja de Deus, dentro da lei de Cristo. Mas, né, para que vos torneis filho do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre o mal e os bons, e faz chover sobre o justo e sobre o injusto, não é verdade? Quando Deus manda a chuva, é para todo mundo. Quando vem o sol, clareia a todos. Então, se nós nos tornamos cristãos, em obediência à lei de Cristo, devemos amar aquele que nossos inimigos, se torna nosso inimigo. Ele está praticando o mal para nós e nós estamos abraçando ele, né? E orando pelas pessoas que nos perseguem em pregar a verdade de Deus. Porque Deus faz nascer o sol sobre o bom, sobre o mal, faz chover sobre as pessoas boas e sobre as pessoas mal. Pois, se amar aos que vos ama, que recompensa terei? Nós devemos amar aqueles que não nos amam. Não fazem os publicanos também o mesmo? Disse Jesus Cristo ao seu povo aqui nesse sermão na montanha, né? E saudarde somente os vossos irmãos, que fazem demais. Não fazem o gentio também o mesmo? Né? Sede-vos, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Esse é o recado que Cristo está dando dentro da sua nova lei, em suas doutrinas, em seus novos mandamentos, para a pessoa que se torna membro da Igreja de Deus, que é o próprio Cristo, na sua nova lei, para amar nossos inimigos, né? E orar pelas pessoas que nos perseguem, né? Porque Deus faz chover tanto aos injustos quanto aos injustos, né? Deus faz nascer o sol tanto para os maus quanto para os bons. Então, meus amados irmãos, termino aqui a leitura de Mateus no capítulo 5. Espero que vocês compartilhem bem, né, compartilha esse vídeo, né? Compartilha, deixa aí um gostei, compartilha para que outras pessoas possam ouvir essa verdade da palavra de Deus trazida por Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma ótima tarde a todos e até a próxima, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.